El Salvador, 2015. O país mais perigoso do mundo, com uma taxa de homicídio que chegava a 106,3 homicídios para cada 100 mil habitantes. Um país cujo caos havia se instalado. O que fazer? Para acabar com essa situação, algo que inquieta qualquer governante sério. Porém, o que fazer para mudar um país que sofre com a corrupção, o tráfico de drogas, tudo dominado pelas guerrilhas que tornaram o Estado paralelo mais poderoso que o Estado de fato, o comércio refém, o cidadão de bem refém? Que medidas tomar? Em meio a um cenário marcado por elevados índices de violência e pela atuação poderosa de organizações criminosas, as políticas de segurança e justiça acabam se transformando em instrumentos de resposta emergencial. Mas qual será o peso da lei para conter o crime? Ou será que o caso exigiria uma medida de força extra para conter o crime? Em meio ao caos, tudo começa a mudar drasticamente após a chegada do presidente Nayib Bukele, em 2019, que decretou estado de emergência nacional e iniciou uma luta ferrenha contra as gangues. A primeira grande ação de seu governo contra o crime organizado surgiu em 2022, após um massacre liderado por uma organização criminosa, que resultou na morte de 87 pessoas. Com isso, o líder salvadorenho decretou um estado de exceção, suspendendo direitos constitucionais dos cidadãos, medida que segue em vigor. Após a decretação do estado de exceção, veio a resposta mais dura que se podia imaginar. Uma vez que medidas extremas exigem tomada de decisões extremas também, agora quem fica preso não é o cidadão, e sim o criminoso. O índice de homicídio desabou para 7,8 homicídios por 100 mil habitantes, isso já no primeiro ano da aplicação dos encarceramentos. Já em 2023, essa taxa chegou a apenas 1,7 homicídios por 100 mil, segundo estatísticas oficiais. Porém, essa medida suspendeu temporariamente certos direitos constitucionais, como a liberdade de associação e o direito a uma defesa legal imediata, e facilitou a detenção de suspeitos sem mandado judicial. Para o governo, o estado de exceção é necessário para combater eficazmente as gangues e restaurar a segurança pública, uma vez que gangues como a MS-13 e a Barrio 18 são grupos criminosos conhecidos por sua violência e atividades ilegais, como extorsão, tráfico de drogas e homicídios, e se seguisse todo o processo regular, seria impossível ter eficiência em seu combate. Tendo em vista, até as autoridades se sentirem amedrontadas, imagina a população como poderiam testemunhar algo contra grupos que controlavam quase tudo. Por isso, o estado de exceção. Como resultado, milhares de pessoas foram presas em operações de segurança. No entanto, a medida gerou preocupações significativas em relação aos direitos humanos, com críticas de organizações nacionais e internacionais sobre possíveis abusos, detenções arbitrárias e o impacto na sociedade civil. Com mandado de exceção, o governo pode lançar grandes operações que se dava em isolar um bairro, por exemplo, e ir de casa em casa sem mandado judicial, assim prendendo suspeitos e isolando líderes de gangues, que antes tinham o controle de tudo. Agora estavam encarcerados, portanto mudando o dia a dia das pessoas que antes não tinham direito de fazer nada sem o aval das gangues. Até o pequeno comerciante começou a notar a diferença. Mas como um país democrático, um governante pode fazer tudo isso? Vamos lá. Para isso, primeiro ele conseguiu maioria no parlamento. Depois, numa tentativa a impor medidas rígidas de lockdown contra o coronavírus. As tentativas eram barradas por juízes da Suprema Corte. Assim, a Assembleia Legislativa, o Parlamento de El Salvador, aprovou por ampla maioria, 64 dos 84 deputados votaram a favor, a destituição dos 5 magistrados da Câmara Constitucional da Corte Suprema. Os integrantes desta Câmara formam 1/3 da Corte Suprema de Justiça. Tudo isso se deu em 1º de maio de 2021. Agora Nayib Bukele está fortalecido. Seu partido Novas Ideias havia conquistado mais de 2/3 das vagas.
dando, portanto, amplos poderes ao presidente. Agora, com amplos poderes e com a Corte Suprema, sob seu comando, pode fazer as medidas que queria. Sendo um defensor do lockdown, pode aplicar sem interferência de nenhum outro poder. Agora, com poderes quase que total em suas mãos, o presidente Nayib Bukele não vai tolerar nenhum tipo de desafio. Porém, entre os dias 25 e 27 de março de 2022, uma onda de homicídios acontece. Cerca de 88 pessoas são mortas nas mãos das gangues, sendo que a grande maioria das mortes eram de pessoas que eram inocentes. Em resposta, a Assembleia Legislativa Salvadorenha aprovou um regime de exceção a pedido do presidente Nayib Bukele, que permitiu a suspensão de garantias constitucionais, como a liberdade de associação e assessoria jurídica, o direito à inviolabilidade da correspondência e o direito à defesa. Aumentou-se o tempo de detenção administrativa sem acusações de 3 para 15 dias, entre outras medidas, que ampliaram os poderes das polícias e dos militares salvadorenhos. Com o regime de exceção aprovado e cidades inteiras sob o comando de gangues, as forças de segurança começaram a agir, iniciando o maior encarceramento do mundo. A polícia, juntamente com os militares, poderia adentrar em casa de suspeitos e deter sem mandados judiciais. Assim, qualquer pessoa que fosse suspeita era detida, transformando El Salvador com o maior número de presos proporcionalmente. Em compensação, o pequeno comerciante não precisa mais pagar para as gangues. As pessoas podem sair sem medo, transformando o país que antes era considerado o país mais perigoso das Américas, se transformou no mais seguro. Portanto, com o sucesso de sua repressão contra as gangues e com a sua popularidade em alta, o presidente Nayib Bukele, que conta com as redes sociais como seu meio de comunicação direta com a população, vem conseguindo transformar o antes um local de altíssima periculosidade para se viver em um país seguro e com baixos índices de crimes. Portanto, El Salvador, em apenas 12 meses, transformou seu país, que antes era um país que tinha nas gangues como a grande força do país, mas hoje o que impera é a segurança de sua população. As gangues hoje vivem marginalizada e com toda a sua liderança presa. Agora a grande luta é para transformar o país, que é um país pobre com baixo IDH, em um país com uma maior qualidade de vida, e para isso se faz necessário mudanças e investimentos externos, pois o país hoje depende muito de remessa de recursos de el-salvadorenhos que moram no exterior, e para isso o país vem tentando desenvolver o turismo e seu comércio local, e tem na China como seu grande parceiro nessa empreitada, e após a eleição do presidente Donald Trump, o país vem tentando ampliar laços com a maior potência mundial, pois integrantes do governo Trump têm demonstrado interesse na administração de Nayib Bukele. É notório os progressos que El Salvador fez em relação à segurança pública. Porém, as grandes críticas a respeito de direitos que foram desrespeitados. Porém, quem defende o governo, e isso é no mínimo 80% da população salvadorenha, que fala do caos que era o país antes de Nayib Bukele, e de toda a mudança que houve após serem colocados em prática os seus métodos de encarceramento. Outro tema que ele conseguiu unir em El Salvador é que tanto direita como esquerda apoiam a forma como se lidou com a questão de segurança pública, assim conseguindo unir o país em torno de um projeto de sociedade. Depois que El Salvador conseguiu mudar o país em termos de segurança pública, algumas perguntas. Quais medidas adicionais podem ser tomadas para garantir a segurança e, ao mesmo tempo, respeitar os direitos humanos? De que forma El Salvador pode diversificar sua economia para reduzir a dependência de remessas e turismo? Como as comunidades locais podem ser mais envolvidas nos processos de desenvolvimento e decisão política? Quais políticas educacionais são necessárias para preparar a próxima geração para os desafios futuros? Essas reflexões podem ajudar a delinear um caminho para o desenvolvimento sustentável e inclusivo de El Salvador, tendo em vista
serem perguntas que visam o futuro de um país que inspira diversos outros países pelo mundo. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like e inscreva-se no nosso canal para mais conteúdos informativos e intrigantes. Deixe seu comentário e compartilhe suas opiniões.